capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Essa manhã, dos versículos 22 a 25. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Esse é o trecho em que o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito. Falamos das obras da carne e há muito tempo uma mensagem, uma reflexão não dava tanto... Qual é a palavra que eu quero usar? Falatório, sei lá, não é essa palavra que eu quero usar, mas eu ouvi muito falar dessa mensagem, e gente me escrevendo e me ligando, e mensagem na internet. Eu falei, meu Deus, gente, é o que o texto diz, né? Mas não positivamente, deu uma repercussão, essa é a palavra que eu quero usar. Então, há muito tempo uma mensagem não dava uma repercussão tão grande, o que eu fico muito feliz, porque isso propõe que houve uma reflexão, a palavra de Deus falou com vocês, e glória a Deus por isso. Espero que hoje não seja diferente. Gálatas 5, a partir do versículo 22 até o versículo 25, a palavra diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo comunique as verdades eternas à nossa mente e ao nosso coração. Que nessa manhã nós sejamos impactados pela Tua palavra, que sejamos moldados, que sejamos transformados, e que mesmo quando não percebemos, Deus, tal como vamos falar desse texto aqui, às vezes o fruto está sendo gerado em nosso coração, às vezes o nosso caráter está sendo moldado, mesmo que a gente não se dê conta ou não tenha plena consciência disso. Então, que não desprezemos esse momento tão precioso, onde a Tua palavra chegará como semente e cairá no solo do nosso coração, no solo da nossa vida. A nossa oração, portanto, é que ela possa germinar e conceder fruto para a eternidade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, depois de nós vermos as obras da carne, coisa que nós fizemos na semana passada, nós chegamos ao trecho onde o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E eis aqui já o primeiro contraste. Que quando Paulo ele fala da carne, ele fala das obras da carne. Mas quando Paulo fala da manifestação do Espírito, ele fala do fruto do Espírito. E isso não pode ser por acaso. Primeiro porque o Paulo ele era muito cuidadoso em tudo quanto escrevia, nas simbologias que escolhia. Então, nada aqui é simplesmente colocado de modo afoito. Segundo, porque, obviamente, a palavra de Deus vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não há uma vírgula sequer das Escrituras que não tenha um propósito real. Então o Paulo ele poderia falar, quem sabe, apenas utilizando a expressão obras. Então as obras da carne, as obras do Espírito, a gente não teria nenhuma dificuldade. Ele poderia falar os frutos da carne e o fruto do Espírito também, a gente não tem nenhuma dificuldade. Mas ele escolhe essa figura com muito cuidado. Porque me parece que o que ele quer mostrar num primeiro momento é que ao se falar da carne, ele fala que é obra porque é resultado de um esforço. Então, toda vez que você tentar viver a partir do seu próprio esforço, para a conquista de um mérito é obra. Você está trabalhando para aquilo e só pode ser obra da carne. Mas fruto não é algo obtido pelo esforço. Quando você vê uma árvore frutífera, você não vê o esforço dessa árvore para gerar um fruto. Mas uma árvore frutífera gera um fruto por quê? Porque é uma consciência daquilo que é uma realidade natural daquela árvore. A árvore frutífera saudável gera fruto. Então é o primeiro contraste. É a primeira coisa que o Paulo quer propor, que o evangelho não é vivido baseado no esforço humano. É claro que ele exige algum empenho da nossa parte. É claro que ele exige uma intencionalidade, ele exige obediência, mas não é fruto do nosso esforço, para que não tenhamos, então, a obtenção do mérito. É obra. Outro contraste, ele fala obras.
da carne no plural. E se você reparar, ele fala fruto do Espírito no singular. E isso também é igualmente importante. Porque as consequências da carne, o Paulo está tentando dizer, elas podem ser inúmeras. É inveja, é ambição egoísta, é imoralidade sexual, é todo tipo de perversão e depravação, é bebedeira, é orgia. Então, o sujeito que vive pela carne, ele pode ter assim um sem número de manifestações, de evidências de uma vida regida pela carne. E carne aqui a gente entende, a nossa natureza caída. Mas o fruto que Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, quer gerar em nós, é um só, e o nome desse fruto é amor. Tudo quanto vivermos no Evangelho, pelo Espírito Santo, vai desencadear em amor, e nas suas mais diferentes manifestações, como nós vamos ver aqui. Às vezes a gente tem aquela mania de falar dos frutos do Espírito, não é verdade? Está errado. Não existe os frutos do Espírito. Porque não existe o seguinte, eu sou amoroso, mas não sou fiel. Não existe essa coisa de eu tenho alegria, mas não tenho paz. Não existe essa coisa de eu sou amável, mas não tenho domínio próprio. Não é assim uma cesta de frutos onde eu pego um, mas não pego o outro. Então estou crescendo nesse, mas não estou crescendo naquele. A gente vai falar ainda sobre isso, sobre como a manifestação do fruto ela é simétrica, ou seja, você cresce em tudo isso ao mesmo tempo, porque é um fruto só. Digamos que é um fruto com uma multiplicidade de sabores, como nós vamos ver aqui. Todo o restante da vida cristã, portanto, nada mais é do que as evidências desse amor gerado por Deus em nós. Alguns vão pensar, e a gente já falou sobre isso, mas vale a pena ressaltar, que a vida cristã ela deve ser vivida simplesmente a partir de listas e de regras. Então, meu Deus do céu, nesses anos todos eu já estou cansado de ouvir esse papo de não, tem que baixar a norma. Se você não colocar uma lista de regras, vão abusar da graça, vai virar bagunça, o pessoal vai esculhambar com tudo. Meu amigo, quem quer esculhambar, vai esculhambar de qualquer jeito. Quem não foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus e não teve seu coração verdadeiramente convertido ao Senhor pelo Espírito Santo, não há lista e não há regra que vai cuidar da vida do cara. Mas não tem. Porque aquilo que agora a gente já não faz por pressões externas, a gente faz pelo poder do Espírito Santo, que de dentro para fora nos impulsiona para a vida. Nos ensina o que é viver o Evangelho. A graça nos ensina, falamos sobre isso na semana passada. Então, o que o Paulo vai dizer aqui de uma vez por todas, já tendo falado da graça e da justificação pela fé, e tendo tocado no assunto das obras da carne, mostrando qual é a evidência de uma vida assim regida, ele vai dizer que a única maneira de viver uma vida cristã bem-sucedida, e preste atenção nisso, é pelo Espírito Santo de Deus. John MacArthur, um teólogo americano, ele fala que é impossível viver sem o Espírito de Deus, ou viver o Evangelho. Pelo menos por 3 razões, eu adiciono mais uma. Ele diz que, primeiro, porque o padrão que Deus exige é impossível. Por exemplo, você vai lá no Evangelho de João, e Jesus ele nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como ele nos amou. Agora pensa sobre esse mandamento. Você tem que amar o teu próximo, e próximo aqui você pode entender como alguém que está perto, como alguém que é um amigo e como alguém que é um inimigo, porque no contexto do Evangelho todos se tornaram o próximo. Você deve amar seu próximo como Cristo te amou. E aí, é possível? Não é possível. É por isso que o pessoal se frustra. Pô, eu não consigo. É claro que não consegue, não vai conseguir nunca. Pelo teu próprio esforço, você não vai conseguir nunca. Isso é uma manifestação que só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. Amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem. Vai me dizer que é possível, que é fácil, que é... Não tem como. É absolutamente impossível. O MacArthur também diz que só podemos viver uma vida bem-sucedida se for pelo Espírito, porque o inimigo que nós enfrentamos e as batalhas que nós enfrentamos são muito maiores do que nós mesmos. Portanto, somente pelo Espírito. Em terceiro lugar, ele diz que nós não conseguimos vencer a nossa carne sozinhos. Então, não é apenas o próximo, não é apenas o inimigo espiritual, a gente não consegue ser vitorioso diante de nós mesmos.
dos nossos próprios apetites, dos nossos próprios desejos. Romanos 7 vai falar de modo escancarado o que é uma vida regida não pelo Espírito, mas por aquele homem que é conhecedor da lei de Deus, mas ainda não tem em si o Espírito Santo para regê-lo. O que ele vai dizer? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, só faço mal. Quem me livrará desse corpo, dessa carne, da maldição do pecado que está sobre mim? E eu adicionaria um quarto ponto. Por que só podemos viver uma vida cristã bem-sucedida pelo próprio Espírito? Porque nós não conseguiremos cumprir a missão de Deus sozinhos. É isso que Jesus vai falar em Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ou seja, somente então. Por isso que Jesus diz, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa do alto. Esperem pela promessa do meu Pai. Porque tentar viver a plenitude do Evangelho pelo esforço humano, pelo legalismo, pelo ritualismo, pelo ativismo, é uma frustração completa. Somente pelo Espírito Santo. O John Stott ele vai dividir essa lista, no qual nós vamos ver aqui, em 3 categorias. Primeiro, os frutos que apontam para o nosso relacionamento com Deus. Olha aí eu falando dos frutos. Primeira categoria do fruto, que aponta para o relacionamento com Deus. Segunda categoria, que aponta para o nosso relacionamento com o próximo. E a terceira categoria, aquilo que aponta para o caráter cristão. Isso é tão importante, porque essa terceira categoria vai falar do cristão como alguém em quem se pode confiar. Eu falava ontem à tarde em uma conferência de missões, e eu falava sobre a importância de nós compreendermos a nossa identidade, a nossa vocação e o nosso chamado. Essa compreensão, como eu tenho falado aqui insistentemente, de nós não sermos pautados pela sociedade e pela cultura que rege nossos valores ocidentais, mas de viver a partir da cultura do Evangelho. Por quê? Tem muito, mas não é pouco, tem muitos cristãos que aliviam sua consciência a partir de práticas religiosas, mas estão longe de vivenciar o Evangelho. Por isso, o seu testemunho é péssimo. O que vai acontecer? O mundo vai olhar, porque não é assim, talvez. A gente não tem escolha. Jesus diz que somos testemunhas. Isso quer dizer que só é possível dar um bom ou um mau testemunho, porque somos testemunhas. O mundo vai nos observar e vai falar o seguinte: eu quero o Jesus que essa pessoa tem, essa é uma opção. E esse, na verdade, é o alvo do Evangelho. Ou vai olhar e vai falar, se isso é ser cristão, eu não preciso disso. A gente já não tem escolha. Não é que, o testemunho que talvez a gente vai gerar. Não, nós estamos testemunhando. Mesmo sem abrir a boca, a gente está testemunhando. A pergunta é se é um bom ou um mau testemunho. Se é um bom testemunho é porque é uma vida regida pelo Espírito. Se é um mau testemunho é porque é a vida é regida pela carne. Importantíssimo. Em tempos de bancada evangélica, meu amigo, onde o camarada chega lá e vota sim pela corrupção e ainda diz, em nome da bancada evangélica eu voto, a gente tem que repensar o que significa ser evangélico no Brasil hoje. É por isso que a gente tem que voltar para a palavra de Deus. Versículo 22, o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, ou seja, é em contraste com todas aquelas coisas horríveis que vimos como obra da carne, mas o fruto do Espírito é amor. E o amor aqui é do grego ágape. E é importante a gente entender que no grego nós temos diferentes expressões para amor. No português não. No português você fala, eu amo minha esposa ou meu marido, você fala, eu amo meu filho, e você fala, eu amo meu cachorro e amo pizza. Você ama todas essas coisas com a mesma intensidade? É claro que não. Mas no português, assim, amor, te amo, às vezes não retrata a plenitude daquilo que é uma convicção, que é um sentimento, que é uma percepção. A expressão no grego, ela lida muito mais, diferente do que alguns poderiam pensar, com a mente e com as intenções, do que com os sentimentos. Porque também a partir de hoje tem sido usada essa palavra, de uma revolução afetiva, a gente pensa que amor é algo que a gente sente.
Entenda o que eu vou dizer, para não me interpretar errado. Claro que com uma série de adversidades, uma série de absurdos, mas houve um tempo em que casamentos eram inclusive arranjados. E muitos deles davam certo. Por quê? De todos os erros que tem nessa proposta, e de modo algum estou defendendo uma proposta como essa, não sou louco, mas de todos os erros, uma coisa era clara. Havia uma compreensão de que amor diz respeito muito mais à decisão do que aquilo que eu sinto. O amor cristão, em essência, é esse. O amor de Deus por nós não é um sentimento, é uma decisão. Porque Deus nos amou mesmo quando éramos pecadores. Deus nos amou mesmo quando a nossa natureza ainda o afrontava, e de fato ainda o afronta. Por que os casamentos hoje em dia não dão certo? Porque a gente chega para aconselhar um casal e aí o marido ou a mulher fala: pastor, eu acho que eu não amo mais. Eu falei, como assim você acha que não ama mais? Não, é que eu sinto que não amo. Eu falei, desde quando amor é sentimento, amigo? Quem foi que botou isso na tua cabeça? A partir de uma revolução de pensamento, de alguns séculos atrás, colocaram na nossa cabeça, a partir dessa sociedade pautada no individualismo, ao qual a gente tem tanto falado, que o amor é uma coisa que eu sinto para que o outro me faça feliz. Então, se eu não sinto e se o outro não me faz feliz, ou seja, uma relação utilitarista, eu uso o outro como plataforma para a minha satisfação, é o puro egoísmo. Se o outro não é aquilo que eu quero que ele seja, o que eu faço? Eu troco o outro por outro ainda. E é por isso que o casamento é essa banalização, e divórcio é toda hora. E, inclusive, isso entrou na mente de muitos cristãos. Não está dando certo. Não está dando certo porque o sentimento acabou. Que sentimento, amigo? De que sentimento você está falando? O amor é uma escolha diária, que necessita cultivo diário, que necessita convicção. Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Obrigado. Seja honesto, não precisa responder, dá uma acenada com a cabeça, já está valendo, porque eu não quero ter que fazer aconselhamento conjugal depois por causa de um problema que eu mesmo vou gerar. Todo dia ou todo momento você sente que ama seu cônjuge? Fala a verdade. Não sente. Já pensou se cada vez... de repente alguém não está sentindo nesse momento. Deixa Deus tratar aí o coração. Já pensou se todo momento que você não sente que ama, que você odeia, às vezes, na verdade, naquele momento, se você simplesmente assim rompesse a relação? Não tinha como. Então, é desse amor que a palavra de Deus está falando. Ágape diz respeito, William Barclay, um teólogo já falecido, vai dizer, diz respeito a uma benevolência incontestável, um sentimento da mente tanto quanto do coração. E não é exatamente isso que Jesus fala sobre o sinal maior do nosso reconhecimento pelo mundo? Ele fala que os seus discípulos, nós, seríamos conhecidos pelo amor com o qual nos relacionamos uns com os outros. 1 João vai falar sobre isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, como é que você fala que ama a Deus e não ama o teu irmão? É muito fácil amar quem não vê. Se quem você vê, você não consegue amar. Porque esse amor é um amor, na verdade, teórico. O amor, na verdade, ele só é provado diante das adversidades. Por que um casamento verdadeiro subsiste? Porque ele aprende que o amor não está baseado apenas em momentos alegres, felizes e momentos de calmaria. O amor ele é provado e aprovado em meio à adversidade e à tribulação. É por isso que namoro pode ser meramente uma paixonite, mas o casamento ele só se sustenta porque mesmo conhecendo quem o outro é, inclusive nos seus erros, eu continuo decidindo amar essa pessoa e ela continua decidindo me amar. É desse tipo de amor que a palavra de Deus está falando. E uma vida cheia do Espírito, você pode ler depois, se você faz anotações, Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Fala como uma vida cheia do Espírito é uma vida regida pelo amor. E esse é o exemplo maior de Cristo. Um amor sacrificial. Um amor que chega ao ponto
não apenas de entregar aquilo que tem, mas de se entregar, de dar de si. Inclusive, não me lembro o autor, mas há uma frase que diz que nunca deu nada a ninguém aquele que jamais deu de si. Dar o que se tem é muito fácil, mas se doar, isso realmente é uma prova de amor. Qual é o oposto disso? O falso fruto. Né? Já pensou, você chega ali, aquela maçã linda, vermelha, maravilhosa, você mete o dente e é de isopor. É frustrante. O fruto que o Espírito quer gerar é um fruto verdadeiro, não é um fruto falso. Mas para cada fruto verdadeiro há um equivalente ilusório. E o que é o contrário do amor aqui nesse contexto? É a autoproteção. Já viu pessoas que não amam? É as pessoas que sempre estão tentando, motivadas pelo medo, se proteger, não se expor. Elas não querem, porque o amor machuca, gente. Amar dói, ou não? Se você não quiser vivenciar o amor, ou melhor, se você não quiser se frustrar, se decepcionar, ser ferido, escolha não amar. Só que uma vida sem amor é uma vida muito vazia. Sobretudo a partir de um entendimento do que é o amor divino, o agape. Então o oposto é essa autoproteção, quando na verdade a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Alegria. Alegria é tão importante, saber que o fruto do Espírito, ou seja, uma vida regida pelo Espírito Santo é uma vida alegre. Parece tão óbvio, mas você crê nisso? O que o Paulo está dizendo é que não há vida cristã em tristeza perene, em tristeza constante. É claro que nós passaremos por tristezas, é claro que nós passaremos por adversidades, mas por que o fruto do Espírito também é alegria? Porque é a alegria da salvação. É a alegria maior, que supera toda e qualquer alegria ou mesmo toda e qualquer adversidade. Como diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, quando está falando aos discípulos sobre um momento complicado que eles haveriam de passar lá em João 16, versículos 21 e 22, olha o que ele nos diz. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino, uma criança, essa é a leitura. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês. Jesus estava falando que ia embora. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Isso é tão importante, porque a alegria em Deus por quem Ele é. E a ilustração do parto é linda aqui. Ele fala que a vida ela vai ter adversidades, tal como uma mulher ali em contrações, em dores de parto. O Gael está com 5 meses de idade. Acho que a maioria de vocês sabe, a Aline, ela tentou o parto normal. Ela teve dilatação completa, ela foi até o final, mas o Gael era muito grande, ele não passava. E lá pelas tantas, minha esposa ali, claro, com dor e aquela coisa toda, já chegando ao final, pela saúde do Gael, a médica ela falou, olha, a gente vai ter que partir para uma cesárea, porque agora ele já está começando a sofrer, já está um pouco perigoso. Claro que, por um momento, há uma frustração, ainda mais que ela desejou aquilo, ela passou por aquilo tudo. Gente, quando o bebê sai da barriga, seja parto natural, seja cesárea, seja o que for, é que o natural, eu acho que você tem uma percepção ativa do que está acontecendo. É o trabalho de parto, é o esforço que você está gerando para trazer aquela criança ao mundo. A criança sai, o seu rosto é tomado por sorriso. Se nós pensarmos nessa vida como um ambiente onde nós teremos sim dores e adversidades, mas se a gente pensar que a vida está sendo gerada em nós e um dia nós viveremos a plenitude do que é a vida em Deus, ou seja, a vida eterna, que já pode ser vivida agora, mas vai ser concretizada na eternidade, que razão a gente não teria para ter alegria? Mas qual é a nossa dificuldade? De novo, olhando para a cultura ao nosso redor,
Qual é o maior convite? Qual é a maior ambição? Qual é o maior desejo do mundo hoje? Qual é o mantra? Você merece ser feliz. Não é verdade? Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. E não há nada de errado nisso. Só que a proposta de felicidade do Evangelho é uma outra proposta. É uma contraposição ao plano de felicidade que o mundo propõe. Porque o mundo vai dizer o seguinte: se você tiver um pouco mais de dinheiro, você vai ser feliz. Se você vivenciar um pouco mais de experiências, você vai ser feliz. Se você se entregar ao prazer, seja ele qual for, seja de bebida, seja de sexo, seja uma vida hedonista, uma vida regida pelo prazer, então você será feliz. E aí você lê Eclesiastes. E Eclesiastes é o relato de alguém que experimentou de tudo e diz: é tudo inútil, vaidade das vaidades, é correr atrás do vento. Quer um conselho? Obedeça a Deus, tema a Deus, obedeça os seus mandamentos e viva feliz. A alegria que pode ser tirada de você não é alegria, é ilusão. Não há nada de mal em você adquirir coisas, mas você luta, trabalha, se esforça para comprar aquele carro. Você compra aquele carro. Você bate. Pronto, já perdeu o encanto. Porque mesmo que você arruma o carro, você fala: não acredito, meu carro batido. Um ladrão rouba. A ferrugem vem. Alguma coisa acontece. Você passa por uma crise financeira. Você tem que vender o carro. Então, se você comprou o carro, você ficou feliz. Você teve que vender o carro por uma dificuldade financeira, você ficou triste. Mas que alegria é essa? Que uma hora está na tua mão, outra hora não está mais. Então, não é alegria, é ilusão. Nós podemos observar e experimentar tudo quanto Deus nos permite ter como momentos de manifestação da bondade de Deus. E dizer: Deus, obrigado, mas eu não dependo disso. Obrigado porque a tua graça se manifesta a tal ponto de me dar muito além daquilo que eu mereço. De modo que, se o Senhor uma vez tirar isso daqui, também está tudo certo, porque minha alegria não está nas circunstâncias. Não está. Essa é a alegria que é fruto do Espírito, é uma alegria baseada no próprio Deus. Paz. É paz com Deus, paz com o próximo, mas certamente também paz consigo mesmo. É o que o Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: uma paz que excede todo o entendimento. De novo também, tal como a alegria, é algo que não está baseado nas circunstâncias. Outro anseio da humanidade. Paz. Quantas vezes você já ouviu alguém falando: se você pudesse... É balela, né? Para inglês ver, digamos assim. Você chega para alguém: qual seria teu desejo? Paz mundial. Se o cara fosse honesto, talvez ele responderia uma série de outras coisas para si. Ele não seria tão altruísta em pensar no mundo inteiro. Mas ele diz lá: paz mundial, está dando entrevista, fica mais bonito assim. Paz, mas o ser humano ele quer ter paz. A gente quer ter paz na nossa casa, a gente quer criar nossos filhos em paz. A gente olha para o mundo e fala: meu Deus, que mundo é esse que a gente vai deixar para os nossos filhos? É um mundo sem paz, um mundo violento, um mundo perverso. A paz que o Espírito está gerando na nossa vida não é uma paz circunstancial. É um alívio da alma. É essa paz que cala a voz da lei, do pecado, do diabo e até da minha própria consciência, que muitas vezes me acusa contra eu mesmo. É você estar no meio de uma dificuldade e você pensar assim: quando eu resolver esse problema, quando eu passar por essa situação, quando eu lidar com essa questão, então eu terei paz, porque agora eu estou vivendo uma vida atribulada. Deixa eu te dizer uma coisa que num primeiro momento pode ser desencorajador, mas no fim acho que é algo bom. Você não vai ter paz quando você resolver esse problema. Você não vai ter paz quando você conseguir lidar com essa situação. Porque se você está querendo experimentar uma paz que está baseada numa circunstância fundamentada no controle que você pode exercer, você nunca vai ter paz, meu amigo. Você não vai ter paz na pobreza nem na riqueza. Você não vai ter paz na fartura nem na escassez. Você não vai ter paz nem solteiro nem casado. Se a tua paz é circunstancial, você não vai ter paz.
Por isso que a paz que o Evangelho propõe é essa paz que somente o Espírito de Deus pode gerar nos nossos corações. Essa paz que excede todo entendimento. Qual é o contrário da paz? Alguém tem alguma sugestão? Não ter paz é viver o quê? Viver preocupado. Ou viver, como quem sabe alguns dizem, é o mal do século, viver ansioso. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre ansiedade. Não viver ansioso é uma condição apenas para cristãos. Simples assim. Quando Jesus Cristo, em Mateus 6, ele diz, não fiquem ansiosos pelo que comer, beber e vestir. Ele está falando para discípulo. Quem não tem em si o Espírito Santo de Deus, é uma péssima notícia, mas é o que é. Vai viver ansioso, vai morrer de ansiedade pro resto da vida. Por quê? Porque vai tentar controlar tudo. Mas, Diego, eu sou cristão e eu vivo ansioso. Eu sei. Eu também sou ser humano. Eu também me torno ansioso em alguns momentos, até que eu volto e tenho uma percepção de o que eu estou fazendo? Eu tenho que orar para que o fruto do Espírito seja cada vez mais gerado na minha vida e se manifeste através da minha vida. A ausência de ansiedade é um privilégio que somente os discípulos de Jesus Cristo têm, porque é algo que somente o Espírito Santo pode gerar. Paciência. Paciência é lento em se irar, e eu vou avançar um pouco por causa do nosso tempo. Lento em se irar, totalmente diferente da ira, que nós vimos que é a obra da carne. É enfrentar os problemas sem perder a cabeça. Toda vez que eu vejo cristãos, e toda vez que eu mesmo cometo esse erro, de ver um problema muito maior do que eu, que parece que fugiu das minhas mãos, que está para muito além daquilo que eu posso controlar, e aí eu perco a paciência, ou seja, eu perco o controle, eu perco a cabeça, é porque não é o Espírito Santo que está regendo a minha vida naquele momento. Você fica aí se descabelando, você não dorme, você só dorme com remédio. Aí acorda meio grogue. Aí... Tanta gente vivendo essa vida. Gente honesta, gente que está seguindo Jesus Cristo. Gente que está tentando viver verdadeiramente o Evangelho. Não estou falando de gente perdida, não. Isso daí já está fora do questionamento. Permita que o Espírito Santo gere na tua vida o fruto. E dentro desse fruto há também a paciência. Há também a amabilidade. Ou, antes da amabilidade, qual é o contrário de uma paciência? Qual é o falso fruto? É o ressentimento contra Deus. É a amargura. Você não teve paciência, você não conseguiu esperar, o que acontece? Você fica amargo. Você questiona Deus e às vezes você questiona o próximo. Porque às vezes a tua amargura não é apenas contra Deus, a tua amargura é contra o teu próximo. Você fala, eu não acredito que você não fez isso por mim no momento em que eu tanto necessitava. Eu te ajudei, quando eu pude te ajudar, eu só esperava algo em troca. Então, se você ajudou esperando algo em troca, você não ajudou. Você fez um tratado, um negócio. Não é ajuda. Não é ajuda. Você comprou o outro por aquilo que deu. E quem faz investimento uma hora quer sacar. Ou seja, você está vivendo relacionamentos baseados em custo-benefício. Esse não é um resultado de uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus. Você não teve paciência, que é o fruto do Espírito, para lidar com aquela situação da maneira adequada. A amabilidade é uma pessoa dócil, uma pessoa que não pensa apenas em si. É o contrário da obra da carne, que é a ambição egoísta. O Timothy Keller vai dizer que o falso fruto disso aqui são as boas obras. Olha que interessante isso. São as boas obras manipuladoras. Então, alguém que parece amável, que parece dócil, mas usa de boas obras manipuladoras. Ele diz, ao fazer o bem ao próximo, de modo que possa me gloriar e sentir que sou bom o bastante para os outros e para Deus. É a boa obra, não como fruto do Espírito, a amabilidade não como fruto do Espírito, mas como um exercício do alívio da consciência. Eu faço bem não porque algo bom foi gerado em mim, eu faço bem para me sentir melhor. Bondade. Bondade é o mais autoexplicativo, você sabe que é alguém bondoso.
E alguém legitimamente bondoso é alguém regido pelo Espírito. O próximo é fidelidade. Fidelidade pode ser traduzido também como lealdade. Isso aqui é muito mais como próximo, porque dizermos que somos fiéis a Deus é uma contradição de termos. A gente tenta viver uma vida fiel, mas fiel é Ele. Nós somos infiéis, é o que o Paulo diz para o Timóteo, mas porque Ele é fiel e porque não pode negar-se a si mesmo, mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas fiel aqui como equilibrado, é o fiel da balança. É uma haste rígida, inflexível. Quando você pega uma balança ali, você não quer uma balança quebrada, que vai roubar no peso. E para a balança não roubar no peso, o fiel da balança tem que estar correto. Hoje a gente lida com balança eletrônica, a gente não tem mais essa noção. Mas se você lembra, aquela ideia da balança da justiça, é desse tipo de conceito que a palavra de Deus está falando. Então, fiel, nesse contexto, é o cristão digno de confiança. É aquele que é plenamente confiável. Qual é o falso fruto? É o cristão oportunista. É o camarada que está sempre tentando uma oportunidade, usando coisas e pessoas para o próprio benefício. Mansidão é o penúltimo. Mansidão é uma humildade. Um caráter manso, que é um caráter semelhante ao caráter de Cristo, que não é o sinônimo de inferioridade como o mundo propõe. Porque às vezes a gente acha que uma pessoa mansa, não sei se eu estou aqui no Paraná há tanto tempo, não sei se usa essa expressão, mas quando eu era pequeno, a gente usava a expressão songo-mongo. Vocês sabem o que quer dizer isso? Não. É gíria, né? O camarada assim, que é muito manso, às vezes a gente, ao invés de enxergar isso como virtude, a gente enxerga como um defeito. Fala, aquela lesma ali, é mais ou menos essa ideia. Mas não é isso que a palavra está propondo. É a mansidão como genuína manifestação do Espírito Santo de Deus. E então o domínio próprio, que como qualquer item dessa lista, ele visa beneficiar o próximo. Para você ter uma ideia, o domínio próprio é um desses itens aqui que eu acho que dá mais equívoco da nossa parte. Porque quando a gente pensa em domínio próprio, a gente pensa o contrário daquilo que é ter um temperamento explosivo. Então, nossa, eu preciso de domínio próprio. Se você está pensando, eu preciso de domínio próprio, eu preciso me controlar, na verdade você está pensando em si. Se você está pensando em si, isso não é fruto do Espírito, é obra da carne, é esforço humano para alcançar mérito. Não entendeu? O que é domínio próprio? Domínio próprio é para o bem do próximo, não apenas para me poupar. Por exemplo, você marido, se o domínio próprio for gerado na sua vida, quem é beneficiada? Sua esposa. E vice-versa. E a esposa para o marido. E na sociedade como um todo. Então, se eu tenho domínio próprio, ou seja, se eu seguro minha língua, se eu sou fofoqueiro, ok? Mas aí é gerado em mim o fruto, e o fruto tem também domínio próprio. Então, eu seguro minha língua para não ofender o próximo, para não falar o que eu não devo. Ou eu seguro a minha ira para não ofender o meu irmão. Então, nós precisamos parar de olhar para o fruto do Espírito como algo que beneficia a mim. E é isso que o Paulo vai dizer, quando ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Ou seja, o papel da lei é proibir, é impedir, é limitar. Então, não tem o que deva ser impedido ou limitado aqui. Não há limite para a manifestação de uma vida regida pelo Espírito Santo. Por isso que a vida pelo Espírito é vivida em liberdade. E o versículo 24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Por que é que nós conseguimos crucificar a carne? Porque nós somos de Cristo. Porque nós pertencemos a Ele. Porque tal como Ele foi crucificado, simbólica e espiritualmente, nós também morremos com Ele naquela cruz, para ressurgir a partir de uma novidade de vida. Porque nós pertencemos a Cristo, nós crucificamos a nossa carne. Agora, diferente do que o Paulo diz em Gálatas 2, que nossa carne foi crucificada, que fomos crucificados com Cristo, aqui ele fala que nós crucificamos a carne, ou seja, aqui não é uma ação passiva, é uma ação ativa.
Isso significa que crucificar a carne não é apenas uma realidade espiritual gerada sobre nós, embora isso seja verdade. Mas crucificar a carne é uma atitude obediente que nós temos que ter todos os dias. E deixa eu te falar algumas coisas sobre cruz. Cruz é dolorosa. Ir para a cruz jamais é a opção de alguém, ou a primeira opção de alguém. Nós identificamos esses desejos da carne, os ídolos da nossa vida, e nós destruímos. Esses desejos que insistem em nos dominar. Então, crucificar a carne nos aponta para a obra do próprio Cristo. Algo difícil, algo doloroso. Então, Diego, como é que eu vou proceder? Como é que eu crucifico a carne? Como é que eu gero em mim um fruto? Basta eu ser penitente, rígido comigo mesmo, rigoroso, tal como muitas formas de espiritualidade que, inclusive, tem um alto flagelo para tentar viver uma vida melhor, mais piedosa? Não, a resposta não é essa. Qual é a resposta? Então, dizer não ao pecado. Ok, eu gostaria de ser tão fácil assim. Dizer não ao pecado, sempre vamos conseguir dizer não, então é assim que o fruto do Espírito é gerado. Não, também não é. Até porque se nós vivemos assim, parece que a gente está vivendo plenamente a vida do Espírito, mas de novo é um esforço da carne. E a carne deseja, paradoxalmente, obedecer. Porque a carne quer se autossalvar. É por isso que a nossa carne apela para a lei. É por isso que há muitos cristãos legalistas religiosos, porque acham que por aquilo que fazem são mais merecedores que outros. É a autossalvação. Também não é a resposta. Então, ok, não vou fazer nada, vou me tornar passivo. Não, também não é a resposta. Então, pelo amor de Deus, qual é a resposta? Olha o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É mais do que apenas abandonar um estilo antigo de vida, é abraçar um novo. Ou seja, significa mais do que deixar de fazer algumas coisas, é substituir essas coisas por um novo estilo de vida. Pensa numa reeducação alimentar, que é o contrário de dieta. Beleza, estamos terminando? Por que reeducação alimentar é muito mais produtiva e efetiva a longo prazo do que uma mera dieta? Agora tá bom. Gente, assim, eu tenho prazer em comer. Então, o meu problema está na mente. O que acontece? Você já tentou, se você se identifica. Você vai e faz uma dieta assim, restritiva. Aí terminou a dieta, você faz dieta por uma semana, por 2 semanas. Então, é 2 semanas de dieta. No dia 15, meu amigo, você quer falar assim, não, agora eu mereço. E aí você quer usar da comida como premiação. Não é verdade? Só que há pesquisas que dizem o seguinte, quando você tem uma dieta muito restritiva por um determinado tipo de tempo, um determinado período de tempo, e você perde relativamente um grande peso, o teu corpo, ele pensa que está sendo atacado. Ou seja, ele pensa que você está doente. Quando você ingerir aquela pizza, aquele pastel, aquela lasanha, ele vai absorver muito mais, ele já reservou gordura necessária, ou seja, tem toda uma composição ali, fisiológica, no qual o corpo, ok, ele estava doente, agora ele está ingerindo mais comida, então a gente tem que mandar mais energia, vamos engordar o camarada. O corpo é inteligente, nós que não somos. O evangelho não é dieta. O evangelho, num termo bem pequeno, que não se compara, mas o evangelho é reeducação. O evangelho é novo estilo de vida. Não é eu dizer não, 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 e depois me esbaldar, porque virou uma panela de pressão na minha consciência. O evangelho é eu abraçar um novo estilo de vida. Ou, na verdade, é eu ser abraçado por essa nova natureza. É por isso que Efésios 4 vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe e seja generoso. Então, não é só deixar de ser ladrão, é se tornar trabalhador e partilhar os frutos do teu trabalho. Essa é a perspectiva do evangelho. Como a gente faz isso tudo, afinal, é a única pergunta que importa aqui. Permanecendo em Jesus. Se lembra de João capítulo 15?
Jesus Cristo ele vai falar: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. E a Bíblia vai nos ordenar a ser frutíferos. Mas como é que nós iremos gerar fruto? Qual é o segredo? Qual é o pulo do gato? Como é que eu faço para viver essa vida? Simples. Permaneça em Jesus. Volto a perguntar, você já passou por uma árvore e já viu um galho gemendo para dar fruto, fazendo esforço? Não. Por que o galho dá fruto? Porque ele está ligado à árvore. Porque a vida que emerge da árvore passa para o galho. Aliás, em essência, não é o galho que gera fruto. Quem gera fruto é a árvore. O galho só mostra o fruto que a árvore está gerando. Nós não geramos fruto. Jesus gera. Mas Ele nos dá o privilégio de mostrar aquilo que Ele está gerando através de nós. O que a gente é capaz de gerar? Absolutamente nada. Mas Jesus, que é a videira, nós somos os galhos, os ramos. Ele fala: ok, eu vou permitir que outros vejam a vida que eu estou gerando em você. Qual nome nós damos para isso? Fruto. E tinha tanto mais coisa para falar, eu vou cortar por aqui, infelizmente, mas o que é lindo dessa passagem, que não apenas aponta para uma permanência em Jesus Cristo, mas nos lembra que a árvore não é aquela que se beneficia do fruto. Quem se beneficia do fruto é quem passa e colhe. Então, tudo o que Jesus, tudo o que o Espírito Santo de Deus está gerando em nós, não é para o nosso próprio benefício apenas. Porque nós já temos a salvação. Se temos a salvação, o que mais nós necessitamos? Nada. Mas aquilo que Deus gera em mim, e através de mim, eu mostro como fruto. Quem vai ser beneficiado? Aqueles que passarem ao meu redor, observarem esse belo fruto, colherem esse fruto, experimentar desse fruto. Então, qual é o propósito da vida gerada em nós? É alcançar o próximo. É fazer com que o outro experimente, através de mim e de você, o que significa uma vida regida pelo Espírito Santo de Deus. 4 coisas só para a gente pensar e terminar. O crescimento é gradual. É importante lembrar, porque às vezes a gente quer ver esse fruto sendo gerado em nós, do dia para a noite. Não vai acontecer. O crescimento é inevitável. Às vezes, alguma coisa está acontecendo, você não está vendo, mas você pode crer que se sua vida é regida pelo Espírito Santo, haverá fruto em tempo oportuno. Número 3, ele tem raízes internas. Aquilo que às vezes é visto do lado de fora não representa aquilo que está sendo gerado do lado de dentro. É como um iceberg. A vida frutífera do cristão é a ponta do iceberg, mas o que tem lá embaixo é muito mais profundo. Por exemplo, você já passou por uma calçada e você já viu aquelas árvores que vão crescendo e vão quebrando a calçada? Pensa comigo uma coisa. Se eu chegasse para você e dissesse: olha só, aqui nós temos concreto e aqui nós temos uma semente, o que é mais forte? Você diria: concreto. Não despreze o poder de uma boa semente. É uma sementinha, mas regada, cuidada e cultivada, daqui a pouco ela começa a emergir e ela cresce, daqui a pouco ela se torna uma árvore gigantesca, de modo a inclusive romper com o concreto. É isso que Deus está fazendo em nós. E por fim, esse fruto é simétrico, ou seja, é um fruto só. Ao mesmo tempo que você vai crescendo em amor, vai crescendo em alegria, vai crescendo em paz, vai crescendo em fidelidade, vai crescendo em amabilidade, vai crescendo em mansidão, vai crescendo em domínio próprio, Deus está gerando tudo. Para quê? Para que outros sejam beneficiados por aquilo que Ele tem gerado na nossa vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus